Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui para o registro número 8 da minha saga, da minha campanha Vampiros do Espaço Sideral. Então, só recapitulando o capítulo anterior, o episódio anterior, os elementos do Clube do Alho, que é a Jennifer, o Padre Jonas, a Sheila Sanson e o Louie, tinham capturado um dos vampiros e conseguiram ressuscitar o vampiro através de uma gotinha de sangue do dedo da Jennifer e, através de muita chantagem e tortura psicológica, conseguiram obter certas informações e descobriram que todas as mulheres que haviam sido abduzidas pelos vampiros estão na grande nave-mãe que está nesse momento orbitando ao redor da Terra, onde os vampiros estão em vias de transformá-las em vampiras humanas, uma vez que os vampiros do espaço sideral não são humanos, eles vieram do espaço sideral, do planeta Dracúlia, e assim conseguir dominar o nosso planeta. E o vampiro que foi aprisionado revela que eles estão em vias de conseguir realizar isso. Falta pouquinho para o experimento ser completo e para as mulheres todas serem transformadas em vampiras. E aí, o pessoal do Clube do Alho, a Jennifer, eles começam a tentar bolar um plano. O primeiro seria usar o vampiro como refém. E aí o vampiro ele diz que em algum momento os outros vampiros iriam vir buscá-lo. E na verdade eles têm esse plano, eles querem que outro vampiro, alguma coisa, venha buscá-lo para eles aprisionarem ainda mais elementos. E de fato eles se escondem, segurando ainda as possíveis fraquezas desse vampiro. E passa algum tempo, eles não sabiam se iria se materializar um vampiro ou se viria aquele feixe de luz que era usado nas abduções, e acabou vindo um feixe de luz que começa a teletransportar esse vampiro. A Jennifer, e aí duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A Jennifer, ela decide que se o vampiro vai ser levado para o lugar onde as outras mulheres estão, ela vai junto para tentar resgatá-la de alguma forma. A Jennifer, ela é muito corajosa. E ao mesmo tempo, os outros elementos, cada um escolheu uma possível fraqueza e atiram. E o Padre Jonas, por sua vez, estava segurando o alho atinge, e o vampiro, dessa vez, ele grita, e no momento em que ele grita, a pele dele apresenta um hematoma, o feixe de luz, ele desaparece, não leva nem ele, nem a Jennifer, e ele cai ao chão, sem conseguir. Ele tenta virar névoa, o corpo dele faz alguma coisa estranha, mas não consegue. E aí o pessoal do Clube do Alho chega a duas conclusões bem importantes. Primeiro, que os vampiros não podem ser teletransportados para a nave quando estão feridos e também não podem se transformar em névoa quando estão feridos. Enquanto o vampiro está lá caído, o Padre Jonas e o Louie, eles saem desesperados lá fora, tentando ainda encontrar algum carro dos Homens de Preto. E de fato eles encontram. E eles saem gesticulando, vampiro, vampiro, passam em um teste de carisma e de fato os Homens de Preto entram até a sede do Clube do Alho, o antigo cinema, e entram 3, sendo que um deles é aquele que a Jennifer, em uma das sessões anteriores, convenceu a deixar ela entrar, e eles rolou um clima lá entre os dois. E aí, chegando lá, a Jennifer explica tudo o que acontecesse e os Homens de Preto falam. Eles dizem que não estavam cientes disso e que eles têm um plano nesse caso. E aí eu fiz uma tabela com 3 elementos para ver qual seria o plano. Primeiro, se caísse 1 a 2, eles iam disparar um raio da Terra, de algum lugar que eles têm, que iria explodir a nave-mãe. Se caísse 3 a 4, eles iriam até lá em uma nave que eles tinham interceptado e tomado controle. E 5 a 6, eles têm um mecanismo que eles podem se teletransportar para dentro da nave. E aí, jogando os dados, caiu 5, ou seja, o plano deles eles vão se teletransportar. Eles têm, inclusive, a capacidade de fazer teletransporte de um grande número de pessoas. Então, o plano deles é se teletransportar em grande massa e lá
começaram um combate até tomar posse dessa nave, uma coisa muito arriscada. A Jennifer, ela sabe, ou ela deduz que isso tem grandes chances de dar errado. Afinal, eles vão estar na nave dos vampiros, eles não fazem ideia de quantos vampiros teriam, eles sabem que é a nave mãe, então é uma nave grande, provavelmente com um grande número de vampiros. E aí a Jennifer, ela sugere que ela seja enviada antes, de forma que ela consiga entrar e se misturar em meio às outras mulheres, sem chamar atenção, analisasse a situação e depois voltasse com essas informações, que seria algo interessante. Mas ela não passa no teste de carisma e eles não aceitam esse plano da Jennifer. E muito mais do que isso, eles julgam que não é de bom tom que civis saibam de tanta coisa, inclusive dos planos dele, e através de um mecanismo decidem apagar a memória deles. Esse mecanismo não é aquele apagador de mentes do MIB, mas é um tipo de controle mental que eles têm. Eles tiram o óculos, na verdade eles usam quando eles tiram o óculos. Olha que original, hein? E aí eles conseguem, eles apagam a memória da Sheila, eles apagam a memória do Padre Jonas, eles apagam totalmente a memória do Louis, mas a Sheila Sanson, ela consegue resistir. Ela consegue. Os outros três, a Jennifer inclusive, eles tiveram todas as memórias apagadas até o dia em que eles entraram para o Clube do Alho. Então, para todos os efeitos, eles nunca ouviram falar de vampiros do espaço sideral na vida. Tudo que aconteceu depois que eles entraram para o Clube do Alho simplesmente foi apagado da mente deles. E agora, a única pessoa que mantém essas informações, essa história, é a Sheila. Será que a Sheila vai conseguir convencer? Eu tô achando que os meus personagens jogadores vão se transformar em NPCs e a Sheila, que entrou depois, talvez vai se tornar a minha personagem principal. Tô bem curioso para saber o que vai acontecer. E a Sheila, ela sabe que eles têm que agir logo, bolar algum plano, porque eles sabem que a qualquer momento, ou ainda nesse dia, os Homens de Preto vão invadir a nave mãe que está em órbita sob as nossas cabeças. Meu Deus do céu. Eu acredito que seja se encaminhando para um fim, para bem ou para mal. É isso, galera. Registro 8 de Vampiros do Espaço Sideral.